Fábio Barreto, seja muito bem-vindo. A gente vai conversar um pouquinho sobre um tema atual, sobre tecnologia, sobre as inovações. Ele que é CEO da Gênio Azul. Então, para a gente começar, fala um pouquinho para a gente do que é essa startup e a que ela se propõe. Inclusive, uma startup cearense. Muito obrigado pela apresentação. A Gênio Azul é uma startup cearense com muito orgulho, que tem por objetivo fornecer às escolas de educação básica de todo o país conteúdos educacionais para ensino curricular de tecnologia criativa, que é o tema que nós vamos tratar aqui nessa conversa. Então, a Gênio Azul surgiu com essa necessidade de disponibilizar para o mercado educacional conteúdos que pudessem ajudar as escolas com esse desafio de ajudar as crianças a desenvolver as habilidades necessárias para o século XXI, através do ensino de tecnologia criativa. E quais são esses principais desafios para essa chamada Educação 2.0, para a gente entender como é que funciona? Esses desafios envolvem desde o acesso a dispositivos tecnológicos, conectividade à internet, como passa também pela formação dos professores para que eles possam lidar com essa nova vertente tecnológica dentro das salas de aula. Então, esses desafios são gritantes, são latentes e passam por todos os conteúdos educacionais. Porque no nosso mundo contemporâneo, as habilidades desenvolvidas apenas com os conteúdos educacionais já não são mais suficientes para ter relevância. Os alunos precisam desenvolver habilidades diferentes ou complementares aos conteúdos escolares, e é para isso que a gente desenvolveu essa metodologia de ensino. E aí, como é que esse professor, que hoje tem que se adaptar também, não é, a essas inovações, como é que essas tecnologias estão transformando o papel desse professor dentro da sala de aula? Essas tecnologias estão transformando esse papel de ensino à medida que eles permitem que os alunos passem a ter outras possibilidades de conhecimento. A modalidade mais atual, que a gente chama de educação 4.0 dentro da literatura, ela trabalha com o conceito do aprender fazendo. Então, é significativa a aprendizagem para o aluno quando ele consegue aplicar os conhecimentos adquiridos nas mais diversas disciplinas através de aplicações disso em inúmeras ferramentas tecnológicas, construindo ou prototipando objetos que aplicam os conhecimentos de ensino. Fábio, a gente sabe que a gente tem ainda, não é, muitas escolas, principalmente as escolas públicas no Brasil, que não têm acesso a essas tecnologias, a essas inovações, enquanto muitos outros alunos têm aí à mão, não é, muitas ferramentas para exatamente chegar nessa educação 4.0 mais moderna e que tem uma forma de ensino muito mais didática, né, muito mais prática. Quais são os desafios, então, para esses estudantes, para esses alunos que estão nessas escolas públicas e que não têm esse acesso tão fácil? Eu acho que não só escolas públicas, mas a gente também tem ainda algumas escolas privadas que não têm esse acesso tão disseminado, tão massivo dos recursos e do capital humano necessário para viabilizar essa educação 4.0. E não há outro caminho. Esse é um caminho sem volta. Infelizmente, são necessários o desenvolvimento de políticas educacionais, falando especificamente das políticas públicas, voltadas a essa necessidade latente. Nós chegamos num ponto que não dá mais para esperar. Esse é o ponto que a gente chama de ponto de inflexão muito grande da curva, que é um ponto sem volta. Ou a gente adota isso como prioridade de pauta, ou a disparidade entre a educação pública e a educação privada tende a crescer cada vez mais. Então, os gestores públicos devem colocar na sua pauta de prioridade do dia essas necessidades de adequar as escolas e os seus professores a essa nova realidade educacional. Até porque, como foi falado, é um caminho sem volta, não é? Esse caminho dos recursos tecnológicos, das redes sociais, dessa informação, desse acesso à internet, não é? E muitas ferramentas que estão aí disponíveis e que podem ser usadas, inclusive, para o desenvolvimento, né, dos estudantes, das crianças, dos adolescentes. E aí a gente chega em algo bem atual, polêmico para alguns, que é a inteligência artificial. Onde é que ela entra aí nessa educação 4.0? Esse talvez seja a bola da vez ou o assunto da moda. Em todas as áreas, talvez seja o assunto mais falado, qual é o impacto ou como essa inteligência artificial faz com que os processos sejam modificados. E
No momento atual, quando a gente fala de inteligência artificial, existe muita associação a ChatGPT para dar nome Sim. a algo. E a inteligência artificial na educação, na verdade, o ChatGPT é um exemplo de uma aplicação de inteligência Vai artificial. muito além disso, não é? Os Muito além, benefícios muito. também? A inteligência artificial na educação, ela passa a entender ou a compreender as necessidades individuais de cada estudante, inclusive o reconhecimento facial da sua demonstração de emoções frente à recepção de um dado conteúdo, a personalizar os conteúdos que aquele estudante eventualmente tem mais necessidade de aprofundamento em detrimento a outros. Então a inteligência artificial dentro do segmento educacional, ela traz esses ganhos de individualizar o aprendizado, considerando que cada estudante tem as suas particularidades, independente de ferramentas, como é o caso do ChatGPT que a gente citou aqui. Então, ela é uma metodologia muito além do que a implementação do ChatGPT se aplica e que normalmente as pessoas associam. Quando fala hoje de inteligência artificial, é talvez o que as pessoas entendem como sinônimo. E o conceito é muito mais amplo e muito mais diverso. Existe uma idade certa, uma idade mais adequada ou mais sugerida, por exemplo, para introduzir esses recursos tecnológicos na rotina, na vida de uma criança? Educacionalmente falando, a gente costuma citar o caso que muitos pais, inclusive, comentam que às vezes as crianças já nascem com o dedinho na Já posição nascem do touch. sabendo, né? É da geração deles. Para essa geração, não existe o entrar na internet. Ele vive, ele nasceu na internet, ele nasceu conectado. Então, quanto antes essas iniciativas tecnológicas, claro, existem recursos adequados a cada fase do desenvolvimento do aluno, mas quanto antes, desde a educação infantil, esses recursos puderem estar de forma direcionada e complementar aos conteúdos escolares, sendo utilizados como ferramentas adicionais para desenvolver essas habilidades no aluno, melhor. Então, muitos pais costumam ter o receio com o uso não produtivo da tecnologia. Isso é o que incomoda os pais em relação às crianças. Não é se acaso a criança estivesse fazendo uso da tecnologia para despertar criatividade, para gerar conteúdo criativo, para usar as ferramentas para algo produtivo, isso não causaria incômodo nenhum dos pais. Então, o grande inquietação dos pais, e isso muitas vezes é associado de forma errada à introdução da tecnologia junto às crianças, é a que uso se dá essa tecnologia junto às crianças. De que forma essa tecnologia é usada? Se de forma positiva, benéfica e saudável. Muitas vezes o que mais a gente costuma ser questionado pelos pais é que essas crianças muitas vezes despendem um tempo muito grande consumindo vídeos, talvez não tão produtivos, em ferramentas ou plataformas de vídeo disponíveis, ou utilizando um tempo muito grande em conversas que talvez não sejam tão produtivas quanto poderiam ser. Então, a ferramenta por si só, de vídeo, de conversação, ela não é o problema em si. Mas como tudo na vida, que uso você dá para cada uma das ferramentas e dos recursos é que pode ou não ser levado para aspectos positivos ou negativos. A mesma ocorre no setor educacional ou quando se fala de educação de crianças. A grande vantagem é que todas essas tecnologias, elas têm controles. Então, os pais, inclusive em casa, conseguem disponibilizar qualquer que seja o dispositivo tecnológico para a criança e limitar a que uso esse dispositivo tecnológico pode ter. Isso muitas vezes é de desconhecimento, inclusive, dos próprios pais. Esse é um alerta, então, que ao invés dos filhos, né, ao invés de introduzir essa educação, esses recursos tecnológicos, porque eles já nascem nesse meio, muitos pais é que estão precisando aí já entrar nesse caminho. Acredito que sim. A gente costuma ouvir, inclusive, de alguns pais que eles aprendem com os filhos, e principalmente quando se fala de aspectos ou de uso de dispositivos tecnológicos, por essa fluência nativa digital que essas crianças já nascem, porque isso para elas é da geração delas, e não tem como desassociar uma coisa de outra. Okay. Conversamos então com o Fábio Barreto, ele que é CEO da Gênio Azul, e trouxe essas informações importantes, inclusive para os pais aí se modernizarem também, se antenarem e caminharem junto com os filhos de forma positiva e construtiva. Muito obrigada. Muito obrigado pela atenção.